Boa noite, queridos. Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno. Nos perdoe por esses minutinhos de atraso. A gente teve um probleminha aqui na internet, mas vai dar tudo certo, amém? Não tenha medo. Não tenha medo de continuar. Não tenha medo de crer. Continue firme naquilo que o Senhor tem falado ao seu. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não tenho medo de fracassar. Eu não tenho medo de não vencer. Eu não tenho medo de ser. De não tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não tenho medo de ser. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo de ser. Confiamos em Ti, Senhor. Eu não tenho medo de não tentar, eu não tenho medo de ser, eu não tenho medo de ser. O verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Nós não tememos, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Confiamos que Tu és fiel e justo, Deus. Cante o refrão dessa canção como se fosse a sua oração, querido. Que você não teme as circunstâncias, que você não tem o que temer o que está acontecendo, porque fiel e justo é aquele que tem te guardado, é aquele que tem acampado a sua casa e não deixará que mal algum te toque. Oh, Senhor, nos apegamos na Tua palavra e nas Tuas promessas. Me ensina a não o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Você com a sua reunida aí, na sua família reunida na sala, vai olhar um pro outro e vai cantar novamente essa canção, amém? Vai vencer, independente de tudo, aleluia! Nós não tememos, Pai, nós não tememos. Eu não tenho medo de fracassar, eu não tenho medo de não vencer, eu não tenho medo de ser, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Eu não tenho medo de não tentar, eu não tenho medo de não romper, eu não
não tenho medo de ser, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Fora todo medo que vem de Deus, nos ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus nos ensina a não temer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus não temer. Aleluia. Glória a Deus. Nós confiamos nesse Deus que é grande, que criou o mundo do nada, que fez grandes coisas do nada. Nós confiamos totalmente, plenamente em Ti, Senhor. Queremos Te agradecer pelos Teus grandes feitos. Queremos Te agradecer por tocar em nossas vidas. Queremos Te agradecer sobre tudo, Deus, por ter nos alcançado. Nos ensina, Senhor, a contemplar a Tua grandeza e beleza, Deus. Em nome de Jesus. Nos ensina o Teu nome do tempo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós estávamos passando essa canção aqui antes de iniciar o culto, eu estava sentindo muita dor nas costas. E no refrão, eu cantando com muita dor, eu senti algo queimando, descendo nas minhas costas. Imediatamente a dor passou. Eu creio grandemente no poder de Deus, querido. O nosso Deus que cura, que sara as nossas feridas, que já levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Aquele que se fez maldito por nós, mesmo sendo Deus. A Ele seja toda honra e toda glória, em todo tempo, em todo tempo. Só o Senhor é digno. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as
com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações, por gerações Ele é. O tempo e tudo o tempo está em suas mãos. O início e o fim, o início e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai. O Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele é. Quão grande é o meu Deus, e não há outro. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, Senhor, tu és. E eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és maior do que tudo isso que está acontecendo. Tu és maior do que uma pandemia. Tu és maior, Senhor, que as lutas e as dores que muitas famílias têm enfrentado. Tu és maior, Senhor, de qualquer dificuldade ou circunstância. E nós rendemos a Ti, Senhor, todo o senhorio, para que o mundo veja, Deus, para que o mundo veja que Você é Deus, para que o mundo veja que o Senhor continua no controle de todas as coisas, para que todos vejam, Senhor, que basta uma palavra Tua, Senhor,
Basta uma palavra tua, Senhor, e a cura virá. Basta uma palavra tua, Senhor, e esse vírus cessará. Nós pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, e revela a sua grandeza a nós, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos deixa perceber quão grande tu és nesse tempo que se chama hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus, não há outro como tu, quão grande és. Eu cantarei com meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Todos hão de ver como o meu e o seu Deus é grande. Amém? Dê um aplauso ao Senhor aí no seu lar, se você crê. Aleluia. Oi, glória a Deus. Shalom, irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Estou muito feliz em poder estar mais uma vez com os irmãos, em poder estar com a palavra acerca do reino de Deus, para esses dias viver a palavra, irmão. Vocês que acompanham as redes sociais da igreja, com o nosso né, pela fidelidade dos irmãos, acerca dos dízimos e das ofertas, amém. Como nós bem sabemos, o governador, ele decretou mais 2 semanas de quarentena, então provavelmente teremos aí mais 2 cultos online, né, se é que essa pandemia, esse vírus do qual nós temos enfrentado por esses dias, se ele estamos orando e crendo que o Senhor há de fazer, amém. Outra coisa, o presbítero Rafael me pediu para avisar os irmãos que nós conseguimos arrecadar 10 cestas básicas e podemos ajudar 10 famílias, né? 10 famílias foram ajudadas com os nossos recursos, com o seu recurso, com a sua oferta, amém. E durante essa semana nós continuaremos recebendo os recursos, amém. Aqui na mercearia do irmão Pedro, lá na casa do presbítero Genildo, no Planalto Psi, aqui mesmo no templo da Adonai, na casa do pastor James, amém. Em alguns lugares estão abertos, né, para receber a sua doação, amém. Glória a Deus. Mais uma vez, a conta da nossa igreja, né, está disponível nas redes sociais. Você que quiser dar o seu dízimo ou a sua oferta de uma forma depositando ou até mesmo transferindo, né, nós estaremos muito contentes e felizes, amém, em contar com a sua colaboração e com a sua ajuda, amém. Então vamos entrar para a palavra. Então novamente eu digo que é um momento assim muito especial, tá certo, na minha vida, em poder estar ministrando acerca daquilo que o Senhor tem para esse tempo que se chama hoje, amém. Eu trago como tema dessa mensagem: não há mais tempo para retornarmos, amém. Vivemos em um tempo, irmão, onde a única coisa que nós podemos fazer é avançar. Retornar, não há mais tempo para nós retornarmos, amém. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, por favor, compartilhe o link desse culto, amém, para que outras pessoas possam estar assistindo, para que outras pessoas possam estar participando, amém. Eu queria que você nesse momento, irmão, cultuasse ao Senhor no seu lar mesmo,
tá certo? Vamos ter a reverência que o Senhor quer de cada um de nós, que nós possamos orar, que nós possamos adorar e que nós possamos engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Amém? Pegue aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 26. Lucas 17, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se em casamento. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, houve chuva de fogo e enxofre dos céus e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deverá descer para apanhar os seus bens. Semelhantemente, quem estiver no campo não poderá voltar atrás por coisa alguma. Lembrai-vos, pois, da mulher de Ló. Amém? Baixe sua cabeça, aonde quer que você esteja, feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é no Teu nome essa noite. Estamos aqui, Senhor Deus, porque nós cremos no Teu senhorio, porque nós cremos no Teu poder, porque nós cremos que não existe ninguém que se iguale ao Senhor. Tu és único, Tu és soberano, Tu és o Criador de todas as coisas. Tu sustenta tudo pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nada foge ao controle de Tuas mãos. Nós nos reunimos aqui, Senhor, em adoração, em oração e em culto ao Senhor, porque a Ti, Senhor Deus, é toda honra, toda glória e todo louvor. Que essa noite, Senhor Deus, a palavra que será semeada possa encontrar corações preparados, ó Deus, para que a semente que será lançada venha germinar e dar frutos a 30, 60 e a 100 por um, para a glória e o louvor do Teu santo nome. Vivemos dias difíceis, é verdade, mas o maior é o Senhor, que tem estado conosco, tem nos livrado e não tem nos deixado e não tem nos desamparado. Obrigado, Jesus, porque Tu és fiel e digno, Senhor, para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Que essa palavra, Senhor Deus, possa penetrar os corações e que ela possa ecoar, Senhor, em o nome de Jesus, aos quatro cantos dessa terra. Em o nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Então, irmão, o texto que nós lemos no livro de Lucas, no capítulo 17, Jesus estava falando um pouco acerca dos acontecimentos, dos fatos, de como estaria o cenário mundial quando o Filho do Homem estivesse prestes a ser revelado. E Jesus, ele cita algumas coisas. Você pode ler na sua casa depois o capítulo 17 inteiro. Mas para nós ganharmos tempos, irmãos, eu queria me deter em algumas coisas que Jesus falou acerca desse texto, acerca dos dias que iriam anteceder a vinda do Filho do Homem. Amém? Vivemos dias difíceis, é verdade, onde muitas pessoas têm se levantado, muitas palavras têm sido liberadas, muitas profecias têm sido liberadas sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Mas eu queria dizer para você, irmão, que nós temos que retornar para as Escrituras. Amém? Jesus mesmo nos advertiu acerca dos falsos mestres que iriam se levantar nos últimos dias. Eu não venho aqui acusar ninguém, eu venho aqui simplesmente dizer: volte-se para as Escrituras, tenha os seus olhos abertos, venha discernir os tempos no qual nós vivemos, para que nós não venhamos ser pegues
de surpresa quando o Filho do Homem for revelado. Então, o texto de Lucas, irmão, nós vamos ver que Jesus, ele narra 2 acontecimentos da história, e ele faz questão de trazer a nossa memória, para que nós pudéssemos entender de que o Filho do Homem fosse revelado a toda a terra. O texto vai falar acerca dos dias de Noé, onde a preocupação daquela geração estava simplesmente em satisfazer o seu ego. Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Noé, no seu tempo, anunciava uma palavra de arrependimento. Acredito eu que Noé gritava: arrependei-vos, pois há de vir um grande dilúvio sobre a face da terra, no qual o Senhor inundará toda a terra, e aquele que se arrepender poderá entrar na arca e ser salvo. Mas aquela geração era geração arrogante, aquela geração era uma geração orgulhosa, fechada para o anúncio que Noé fazia acerca do dilúvio que havia de vir. E semelhantemente, Jesus, ele fala sobre os dias de Ló, os dias de Sodoma, os dias de Gomorra. Também seriam dias que iriam anteceder a vinda do Filho do Homem. Quando nós meditamos na vida de Ló, quando nós estudamos acerca do livro de Gênesis, quando Deus queria destruir aquela cidade, nós vamos ver que lá em Sodoma, lá em Gomorra, morava-se o sobrinho de Abraão, Ló, e sua esposa, suas 2 filhas, amém? E todas aquelas pessoas que o seguiam, foram até Sodoma, até Gomorra, aonde lá eles passaram a habitar. Quando nós folheamos as nossas Bíblias e chegamos no capítulo de número 18 do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus visitando Abraão. Nós vamos ver Deus juntamente com 2 anjos chegando até a residência de Abraão. E a Bíblia fala que Abraão os convida para entrar dentro da sua casa. E Abraão prepara um banquete, Abraão lava os seus pés, Abraão lhes dá toda a atenção que o Senhor e os seus 2 anjos mereciam naquele lugar. E a palavra do Senhor diz que o Senhor dá uma ordem aos anjos dizendo: vão até Sodoma e Gomorra, pois o clamor daquela geração tem subido a mim. Amém? E a Bíblia fala que os anjos, eles vão até Sodoma e vão até Gomorra. A vontade do Senhor era de seguir aqueles anjos até Sodoma e Gomorra. Mas quando nós chegamos no versículo 17 do capítulo de número 18, nós vamos ver o Senhor dizendo para si mesmo, dizendo: por acaso esconderei eu alguma coisa de meu servo Abraão? E aí então começa-se um diálogo entre Deus e Abraão. E Deus começa a falar para Abraão acerca daquilo que ele ia fazer em Sodoma e em Gomorra. E a Bíblia fala que eles começam a dialogar, eles começam a falar. E quando Abraão tem conhecimento daquilo que o Senhor ia fazer em Sodoma e em Gomorra, Abraão começa aí então uma intercessão ao Senhor. Então o texto vai dizer que o Senhor disse: esconderei eu alguma coisa do meu servo Abraão, do meu amigo Abraão? Eu queria te fazer uma pergunta essa noite, irmão. O que é que o Senhor tem ocultado de você? Porque a palavra do Senhor diz que os seus segredos o Senhor só revela para aqueles que são íntimos. Então Abraão, ele era um íntimo de Deus. E Deus vai e conta dos seus segredos, daquilo que estava planejando a fazer em Sodoma e Gomorra. Abraão era seu servo, era fiel, era seu amigo. E a palavra vai dizer que no versículo 17, a partir do versículo 17, Abraão começa aí então uma intercessão por Sodoma e por Gomorra. O que eu queria que você entendesse, irmão, é que ele não intercede por Sodoma e por Gomorra, não. A oração de Abraão era para que Deus não destruísse os justos juntamente com os ímpios que havia naquela terra. Abraão não ora para que Deus poupe os ímpios, não. Abraão ora para que o Senhor poupe os justos. Então eu entendo, irmão, que quando há justos em uma cidade, quando há justos em uma nação,
o Senhor poupa a nação e poupa a cidade. Não por mérito da nação ou da cidade, não, mas por mérito do justo que lá está. Então a oração de Abraão, a intercessão de Abraão, fez com que o Senhor visitasse Sodoma e Gomorra. Abraão começa dizendo: mas Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor destruiria aquela cidade? E o Senhor diz: Abraão, por amor aos 50, eu não destruiria aquela cidade. E Abraão continua a interceder e dizer: mas Senhor, se lá só houver 45? E o Senhor disse: pela fidelidade aos 45, eu não destruiria a cidade. E Abraão começa a baixar, e ele ora por 40, ele intercede por 30, ele intercede por 20. Mas quando ele chega no número de 10 pessoas, Abraão para, diz assim: Senhor, que não se acenda a tua ira, mas se houver 10 pessoas, o Senhor destruiria aquela cidade? E as palavras do Senhor para Abraão foi: se houver 10 justos, eu não destruiria a cidade de Sodoma e de Gomorra. Amém, irmãos? Estou me familiarizando um pouquinho aqui com o espaço, com o ambiente. É um pouco estranho para mim, né? Ter que estar olhando de frente para um celular. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Essa palavra de hoje, irmão, não será uma palavra de consolo, nem tampouco uma palavra de ânimo. Essa noite a palavra que o Senhor tem para nós é: arrependei-vos. Talvez você diga assim: arrependei-vos? Essa palavra não é para mim. Realmente, essa palavra não é para você, e sim para aqueles que urgentemente se arrepender de seus pecados e se voltarem para o Senhor Jesus enquanto é tempo. Se os dias que antecediam a vinda do Senhor seriam semelhantes aos dias de Noé, e seria semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra, o que eu quero dizer para você é o seguinte: realmente, irmão, estamos muito próximo da vinda do Senhor. E eu queria dizer para você essa noite uma palavra que Isaías, quando o profeta profetizava, no capítulo 55 de seu livro, no versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vivemos em um tempo onde o Senhor está perto. Vivemos em um tempo onde o Senhor está nos visitando. Vivemos em um tempo onde o Senhor está liberando a sua palavra. Mas deixa eu dizer para você: se o Senhor não encontrar arrependimento em meu e em seu coração, chegará um dia no Senhor e Ele não irá nos ouvir, que nós iremos buscar ao Senhor e nós não o encontraremos. E deixa eu dizer uma coisa para você: mais do que nunca, irmão, o sentimento que eu tenho e que de outros homens de Deus também têm é que esse dia está se aproximando. Esse dia que muitos irão correr em direção ao Senhor, que irão clamar ao Senhor, mas os seus ouvidos não mais irão ouvi-los, e sua mão não mais estará entendida para salvá-los. Então busque ao Senhor enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto, em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que essa noite, irmão, eu libero essa palavra sobre você. Eu não vim aqui como profeta do caos, pelo contrário, eu vim aqui, irmão, também não para comover o seu coração, mas para dizer para você: se entregue ao Senhor Jesus de todo o teu coração, porque certamente Ele virá e irá buscar uma igreja que o busca de todo o coração. Deus busca um povo, irmão, que Ele busque de todo o coração. É de todo o coração que o Senhor quer. O Senhor me quer por completo. O Senhor te quer por completo. De nós, o Senhor não de nós, o Senhor nos quer por completo. Então abra o seu coração para que a palavra do Senhor seja ministrada a você essa noite. Quando nós examinamos as Escrituras, nós chegamos no capítulo 1 do livro de João, e no versículo 11 diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Senhor, Ele sempre tem vindo em direção a nós, mas os nossos muitos afazeres, as nossas muitas preocupações, os nossos muitos pecados têm nos impedido de abrir o nosso coração e de recebê-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. O Senhor visitou a terra
quando Noé anunciava acerca do dilúvio que havia de vir. Noé clamava para arrependimento. Noé liberava uma palavra sobre arrependimento. Mas aquele povo que lá se encontravam era um povo que virava as costas para o Senhor. Mas eu quero dizer que veio, a porta da arca foi fechada, que um dia a terra foi inundada por água, e aqueles que não deram ouvido à voz do Senhor não puderam entrar na arca e tiveram a sua vida tirada. Então ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então o Senhor, Ele tem vindo sempre em direção a nós, sempre em direção a você. A única coisa que Deus quer, irmão, é uma resposta de arrependimento de minha e de sua parte. Não há mais tempo de mascararmos a nossa vida. Não há mais tempo de tentar voltar atrás. Esse tempo já passou. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo propício para nós arrependermos de todo o coração e buscarmos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não há outra palavra a ser ministrada senão isso. Se volte para Deus enquanto ainda é tempo. Se volte para o Senhor enquanto ainda é tempo. Quando Abraão ele intercede por Sodoma e por Gomorra, os anjos do Senhor visitam. Mas você vai ver que quando os anjos do Senhor chegam naquela cidade, ele vai se deparar com Ló. Ló está sentado na sua cadeira. Talvez já fosse um pouco tarde da noite. Talvez as luzes da sua casa estivessem acesas ainda, através do fogo. Amém? E lá, o que acontece? Os anjos se aproximam e Ló diz assim para eles. Ló corre em direção a eles. Ló se prostra diante deles e dizem: venham, passem a noite aqui comigo, entrem na minha residência. E a palavra dos anjos para Ló foi: não. Diferentemente da palavra que os anjos e o Senhor liberou sobre Abraão, quando disse: sim, seja feita a tua vontade. Ló o convidou para que entrassem. Os convidou para que entrassem, mas eles não queriam entrar. Por que será que eles não queriam entrar? Eu não sei, irmãos. Mas uma coisa eu sei: pela insistência de Ló, eles acabaram entrando. E a palavra do Senhor diz que quando Ló ele entra dentro da casa, quando os anjos entram dentro da casa de Ló, a Bíblia diz que as pessoas que moravam naquela redondeza, aquelas pessoas do povo de Sodoma, a Bíblia fala que eles cercaram a casa de Ló, e eles começaram a chamar a Ló. E a Bíblia fala que Ló ele sai de dentro da sua casa, ele pergunta o que é que aqueles homens queriam. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens queriam ter relações sexuais com os anjos do Senhor. Tragam eles para cá para fora, porque nós queremos ter relação com eles. Tamanho era a podridão que havia naquela nação, naquele povo. Tamanha. E a palavra do Senhor diz que Ló se coloca diante deles, fecha a porta e começa a dialogar com aqueles homens, dizendo: por favor, não faça nada com aqueles homens, eles são os meus hóspedes. Vem aqui, eu tenho 2 filhas, elas são virgens, façam delas o que vocês quiserem. E a palavra do Senhor diz que imediatamente aquelas pessoas pegaram ele e o jogaram no chão. Foi aí então que os anjos do Senhor pegaram Ló e o trouxeram para dentro de casa. E o trouxeram para dentro de casa. O Senhor, Ele sempre esteve presente na história da humanidade. O Senhor, Ele sempre esteve nos visitando. Foi assim com Sodoma, foi assim na época de Noé, foi assim na época dos profetas, e certamente será assim também na nossa época. Será assim no nosso tempo, será assim no meu tempo, será assim no seu tempo. Sabe, irmãos, o Senhor tem nos visitado, e eu acredito firmemente que essa noite Ele tem visitado o seu lar, Ele tem visitado a sua casa. Talvez o seu convite para o Senhor é: entre dentro da minha casa, Senhor. Eu acredito que se você fizer isso, irmão, convidar o Senhor para entrar dentro da sua casa, o Senhor irá entrar,
Porque o Senhor, Ele quer ser participante da sua casa. Ele quer ser participante da sua vida. Ele quer ser participante de tudo que é seu. Amém? Então convide essa noite o Senhor para entrar na sua casa. Convide o Senhor para entrar na sua residência. Sabe, irmãos, em João capítulo 3, versículo 19 diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, porém os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu te dizer uma coisa: desde a queda do homem no jardim do Éden, a humanidade herdou algo muito mais cruel e letal do que o vírus do qual enfrentamos hoje. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o homem herdou algo muito mais letal e muito mais cruel do que o Covid-19, que tem assolado muitas pessoas na face da terra. Talvez você se pergunte: mas o que é isso? Eu vou dizer para você o que é. É a natureza pecaminosa. Quando Adão, ele peca lá no Éden, quando Eva peca lá no Éden, toda a raça humana passa daquele episódio em diante herdar uma natureza pecaminosa. E desde então, irmãos, o ser humano, eu e você, temos a tendência de nos inclinarmos para aquilo que não agrada ao Senhor Jesus. A nossa natureza pecaminosa, ela é muito mais cruel e muito mais letal do que o coronavírus. Precisamos lutar com ela constantemente para que nós possamos nos achegar até a pessoa de Deus. O texto que João diz, irmão, o texto que nós lemos no livro de João, diz que as pessoas elas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu não sei você, irmãos, mas o Senhor diz que houve uma geração que amou mais as trevas do que a luz. A palavra do Senhor diz que houve uma geração que amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A nossa natureza nos inclina para o que é mal. A nossa natureza nos inclina para aquilo que não agrada a pessoa de Deus. E se hoje buscamos um antídoto, uma vacina, para ir de encontro, para combater o vírus que tem assolado muitas pessoas da nossa nação e de outras nações, semelhantemente, irmão, existe algo da parte de Deus que é capaz de destruir e de aniquilar a natureza, o vírus que faz parte do nosso ser, que faz parte do nosso corpo, chamado natureza pecaminosa. O que é isso, Claudemir? Isso chama-se arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos se voltar para Deus. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu escutei isso esses dias na internet, eu achei bastante interessante, eu queria compartilhar com você. Um certo homem disse assim: quando viemos a este mundo, não trouxemos absolutamente nada e nem levaremos absolutamente nada quando partimos dele. Mas no meio do intervalo entre o nascimento e a morte, passamos mais tempo lutando por aquilo que não trouxemos e lutamos por aquilo que não levaremos. Nós passamos mais tempo da nossa vida, irmão, lutando por aquilo que não trouxemos. Passamos mais tempo da nossa vida lutando por aquilo que não iremos levar quando nós morrermos, quando o Senhor assim o quiser fazer na nossa vida. Sabe o que eu entendo com isso, irmão? Eu entendo que essa é a nossa humanidade. Este é o resultado de nossa vida. Quantos de nós, irmão, não passamos tempos e tempos e tempos buscando e lutando por aquilo que nós não trouxemos e por aquilo que nós não iremos levar? Irmão, quando você veio a esse mundo, você não trouxe nada. Acredite, quando você partir desse mundo, você também não levará absolutamente nada. Então vamos lutar por aquilo que é essencial. Vamos lutar por aquilo que é importante nesse tempo. E o que é importante para nós nesse tempo?
O que é importante para nós nesse tempo é se arrepender de todo o coração, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. O Senhor, Ele quer escrever o meu e o seu nome no livro da vida. Mas passamos mais tempo se gloriando naquilo que fazemos, passamos mais tempo se gloriando naquilo que temos, e quando na verdade uma só coisa nos basta. E Jeremias, enquanto anunciava a sua palavra, ele já dizia, em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas se há alguma coisa em que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor, pois Ele é misericordioso, juízo e justiça Ele faz na terra, e de todas essas coisas o Senhor se agrada. O Senhor se agrada da justiça, o Senhor se agrada do juízo, o Senhor se agrada da misericórdia. Então vamos nos orgulhar, irmão, em quê? Em conhecer ao Senhor e em ser conhecido por Ele. Precisamos nos esforçar em aceitar ao Senhor Jesus. Talvez a sua natureza não deseja isso, mas crê, irmão, lute contra isso esta noite. Lute contra isto esta noite. Lute contra a sua natureza, lute contra a sua vontade de pecar, lute contra a vontade de se distanciar da pessoa de Deus. Lute. Lute. Então Jesus, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 32, ele diz assim: Jesus, ele atenta a abrir os nossos olhos para o tempo do fim, quando ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu fiquei pensando, Senhor, por que é que nós temos que lembrar da mulher de Ló? E o Senhor ministrou algo ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. Havia na época de Abraão a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele sai juntamente com seu sobrinho Ló, ele sai com a sua esposa Sarai, e ele carrega uma multidão de pessoas com ele e toda a sua riqueza. E a palavra do Senhor diz que ele deveria ir rumo a uma terra que o Senhor ainda iria lhe mostrar. E a Bíblia fala que Abraão, ele começou a prosperar muito, e Ló, por andar com Abraão, prosperava também. E a palavra do Senhor diz que um dia eles estavam tão prósperos, que os rebanhos de ambos, tanto de Ló quanto de Abraão, não podiam se comportar em um só lugar. E os pastores começaram a discutir, começaram a brigar. E aí então Ló se separa de Abraão. E a Bíblia fala que Ló, ele escolhe um lugar onde tinha pastos bem verdejantes, e era exatamente aonde ele morava. Um dia, ele enfrenta uma guerra, ou melhor, Ló enfrenta uma guerra, e Abraão, ele acaba sabendo da guerra que Ló estava enfrentando. E a palavra do Senhor diz que Abraão, ele vai até onde Ló se encontrava, e ele resgata Ló e toda a sua família. Só que quando Ló, ele é resgatado por Deus, através da vida de Abraão, a Bíblia fala que Ló, ele retorna para a mesma cidade. A Bíblia diz que Ló para a sua mesma cidade, e quando ele chega na sua mesma cidade, a iniquidade daquele povo começou a se multiplicar. Os sodomitas começaram a nascer. Era um tempo de promiscuidade, era um tempo de devassidão, era um tempo de impureza, era um tempo de muito pecado, e os seus atos subiam até os céus como um cheiro podre. E o Senhor assim então decide descer à terra e visitá-los com o seu juízo. E João diz assim, e o Senhor diz assim: lembrai-vos então da mulher de Ló. E eu fui no livro de Gênesis, irmão, meditar um pouco sobre a história, e eu queria compartilhar com você. Gênesis capítulo 19, versículo de número 4 e 5 diz assim: ainda não tinha ido deitar-se, quando todos os homens da parte daquela cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa
vieram e cercaram aquela casa durante a noite e disseram: traga-nos para nós aqui fora, para que nós tenhamos relações com ele. Uma das características que fez com que o Senhor visitasse e destruísse Sodoma era pelo comportamento de devassidão e promiscuidade que havia sobre aquele povo. E você acha que os nossos dias são dias diferentes? Deus visita Sodoma e Gomorra, irmãos, pela impureza de seus atos, pela impureza de seus pecados. E a visitação do Senhor era exatamente uma visitação de juízo, era uma visitação de destruição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode entrar no Google aí e você acessar, você vai ver que existe uma marcha programada, uma marcha para Satanás programada em Belo Horizonte. Estamos apenas esperando cessar esse período de quarentena, e as pessoas então irão às ruas e irão fazer uma marcha para Satanás, em oposição à marcha para Jesus realizada naquela cidade. Sabe, irmãos, quando eu comecei a ler sobre isso, e comecei a estudar sobre Sodoma e Gomorra, e comecei a pesquisar algumas coisas na internet acerca do assunto, algumas coisas comoveram o meu coração. No carnaval de Salvador, neste ano, pegaram dois homens do mesmo sexo, vestiram um com as roupas de Jesus e vestiram o outro com as roupas de Satanás. E pasme, meus irmãos, eles começaram a trocar carícias, eles começaram a pegar nas partes um dos outros. Sabe o que é isso, irmão? Era o povo zombando de Deus, era o povo zombando de Jesus. E no mesmo carnaval, um jovem homossexual, ele sem camisa, ele escreve no seu peito Deus, e ele com uma Bíblia na mão, ele começa a rasgar as páginas da Bíblia, ele começa a colocar na sua boca, ele começa a mastigar, e depois começa a cuspir, e depois começa a jogar a Bíblia fora, a Bíblia no lixo. E quando ele vira as costas, irmãos, está escrito Deus, em alusão à natureza humana, em alusão ao eu, em alusão àquilo que não agrada a pessoa de Deus. Sabe, irmãos, estão zombando do nosso Jesus, zombando do nosso Criador, estão zombando daquele que vive para todo sempre. Uma determinada escola de samba no carnaval deste ano, pegaram Jesus e o crucificaram. E lá era um homossexual crucificado, e em cima da cruz havia uma placa escrita dizendo assim: a rainha dos céus. Que é isso, irmãos? Que é isso? Aonde está a reverência ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Aonde está a referência àquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Aonde está a reverência ao Senhor, ao Salvador, aquele que se entregou por amor a nós? Aonde está a reverência? Sabe, irmãos, em Pernambuco, um cantor chamado John Rock, ele fez algumas declarações em um dos seus shows. Ele começou a gritar dizendo: Jesus é homossexual sim, Jesus é gay sim, Jesus é bicha sim. E foram gritos que incitavam outras pessoas a gritar, e outras pessoas começaram a gritar que Jesus era gay, que Jesus era homossexual, que Jesus era bicha, que Jesus era isso, que Jesus era aquilo e aquilo e aquilo outro. Irmãos, não se engane. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, e Deus não se deixa escarnecer, tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. Não vivemos em um tempo, irmão, onde temos que zombar do Senhor. Não vivemos em um tempo onde temos que brincar. Não,
vivemos em um tempo, irmão, onde temos que nos arrepender de todo o nosso coração, de aceitar ao Senhor Jesus, de convidá-lo para entrar dentro de nossa casa, para que no dia que o juízo vier, o Senhor encontre misericórdia sobre mim e sobre você. Então estão escarnecendo do nosso Senhor, estão zombando do nosso Jesus, estão zombando de nós, estão zombando da nossa fé, estão zombando daquilo que nós acreditamos. Essa é a geração na qual nós vivemos. Essa é a geração que se assemelha à geração que havia em Sodoma e em Gomorra, que não respeitava ao Senhor, que não respeitava a Deus, mas que dava mais razão às suas paixões pecaminosas. Ainda no livro de Gênesis, no capítulo 19 e no versículo 9 e 10 diz assim: saia da frente, gritaram eles e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que iríamos fazer com ele. Então pegaram Ló e com toda violência arremessaram-o no chão e bateu na porta. Nisso, então, os dois visitantes agarraram Ló e o puxaram para dentro de casa e fecharam a porta. Aqueles homens pegaram Ló, eles iam matar Ló, mas os visitantes, que Ló abriu a porta de sua casa para que ele entrasse, a Bíblia diz que eles abrem a porta, eles pegam Ló e puxam Ló para dentro de casa, e aí então ele fecha a porta. Quando nós paramos para olhar os acontecimentos ao nosso redor, quando nós paramos para examinar um pouco aquilo que tem acontecido durante todo o mundo, podemos perceber que o Senhor é juízo. Mas mesmo em meio ao juízo de Deus, Ele tem aberto a porta para que aqueles a quem o desejarem possam entrar. Havia juízo de Deus para Sodoma e para Gomorra, mas mesmo assim o Senhor abriu a porta para que Ló pudesse entrar e escapar. Quando eu li sobre isso, eu me lembrei de João capítulo 10, versículo 9, quando Jesus disse assim: eu sou a porta, qualquer que passar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa noite o Senhor está com a porta aberta lhe chamando. Entre, tome uma decisão, entre para você ser salvo, entre por essa porta na qual sou eu, na qual eu abri. Venha para o Senhor antes que o juízo de Deus recaia sobre toda a terra. Recaia sobre toda a terra. Essa é a palavra de Deus para nós. A palavra do Senhor diz, ainda no versículo de número 11: depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam mais encontrar a porta. Depois que os anjos colocam Ló para dentro, a Bíblia diz que depois que os anjos fecham a porta, a Bíblia diz que ele lança sobre aquelas pessoas uma cegueira, a ponto de elas não mais encontrarem a porta. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: em tempo de juízo de Deus, existe sempre uma geração cega. Em tempo de juízo de Deus, sempre existirá uma geração cega, pois não enxergará os fatos que têm acontecido em redor do mundo. Muitos são sinais da vinda do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. As portas estão até abertas por enquanto, mas escute, chegará o momento em que a porta estará fechada. Talvez a palavra para mim e para você essa noite seja: arrependei-vos e passai pela porta. Arrependei-vos e passai pela porta enquanto ela ainda permanece aberta, porque chegará o dia que o Senhor irá de fechá-la. Talvez assim como aquela geração de Sodoma, você se encontre hoje cego. Você não consegue enxergar a entrada da porta, pois além de ela ser apertada, você ainda está cego. Jesus falou certa vez acerca de uma porta larga,
e acerca de uma porta estreita. Os cegos, sim, os cegos, eles conseguiriam passar pela porta larga, mas pela porta estreita só conseguiria passar aqueles que tinham visão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Em Coríntios capítulo 2, capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Nós estamos diante de uma geração cega. Nós estamos diante de uma geração que não tem enxergado a porta estreita. Nós estamos diante de uma geração que não tem escutado e que não tem visto aquilo que o Senhor tem realizado em todo o redor do mundo. É uma geração cega, é um povo cego. Talvez você se pergunte: e agora o que eu posso fazer para entrar pela porta estreita se eu estou cego? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um antídoto para a minha cegueira, um antídoto para a sua cegueira, é nós fazermos como o cego de Jericó. Quando Jesus ia passando por aquela cidade, ele ouviu falar que Jesus passava por ali, e ele começou a gritar e a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Chegou um tempo, irmão, que nós temos que clamar por Jesus. Chegou um tempo de nós dizermos: filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí então o Senhor se aproximará de nós e irá fazer-nos a pergunta que fez para aquele cego: o que queres que eu te faça? Certamente a minha resposta e a sua será: que eu veja. Eu quero ver. Eu quero ver. Precisamos ver a porta, precisamos enxergar a porta. Mas só isso não é o suficiente. Precisamos decidir entrar por ela. Precisamos decidir passar por ela. Talvez você tenha enxergado a porta estreita. Talvez você tenha ouvido mensagens, pessoas falando acerca dessa porta para você. Mas saber dessa porta não é o suficiente. O suficiente para nós esses dias é entrarmos por ela. Entre pela porta estreita. Contra cego, clame por Jesus, o filho de Davi, que certamente ele irá abrir os olhos para que você enxergue e tome a pela porta ou de ficar do lado de fora. Em dias de juízo, quem enxerga deverá buscar os cegos. Em dia de juízo, irmão, cada um de nós que enxergamos precisamos ir atrás dos cegos. A Bíblia fala no versículo 12 e 13 ainda do capítulo 19, diz assim: os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros ou filhos ou filhas, para que vocês tragam perante nós? Aí então tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele destruirá a cidade. Os anjos chegam para Ló e dizem assim: tem mais alguém da sua família espalhado por aqui? Cadê os seus filhos? Cadê as suas filhas? Cadê a sua esposa? Cadê os seus amigos? Cadê? Aonde estão? Aonde estão os da nossa casa? Aonde estão os da nossa família? Aonde estão os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos? Aonde estão? Aonde estão os cegos, você que enxerga? Aonde estão os cegos dessa geração, você que enxerga? O Senhor pergunta para você: aonde estão eles? Tragam eles para cá, porque ainda há de ser salvo, ainda há de haver salvação. Traga-os para cá. Em dia de juízo, irmão, aqueles que enxergam têm que trazer os cegos. Então cadê os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos? Talvez hoje, mas se você enxerga a porta, traga-os até a porta, para que eles possam tomar a decisão de passar por ela. Sabe, vivemos tempos difíceis, mas precisamos cuidar dos nossos irmãos. Precisamos saber como eles estão. Precisamos animá-los, fortalecê-los e conduzi-los até Jesus. É por isso que fazemos lives. É por isso que fazemos videoconferência. É por isso que fazemos ligações para saber como é que os irmãos estão. Porque nós nos preocupamos com você. Porque nós queremos que você se achegue a Deus. Porque nós queremos que você esteja firme. Porque nós queremos que você esteja... Deus está próxima. É isso que nós queremos. Nós nos preocupamos com você.
Nós se preocupamos com você, irmãos. Sim, então com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: sai diretamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas a palavra do Senhor diz na continuação do texto assim: mas eles pensavam que Ló estava brincando. Jó foi anunciar o juízo de Deus. Ló foi anunciar o juízo de Deus. Ló foi tirar os seus genros, aqueles homens que queriam casar com as suas filhas daquele lugar. Por quê? Porque eles achavam que Ló estava brincando. Ele estava brincando. E os seus familiares não tenham se entregado a Cristo quando nós falamos acerca de Jesus. Porque quando eles olham para nós, pensam que nós estamos brincando nesse tempo. Sabe por que os nossos irmãos não se converteram ainda? Sabe por que os nossos amigos ainda não aceitaram a Jesus? Porque quando nós falamos de Jesus para eles, eles pensam que nós estamos brincando. Eles pensam que nós estamos brincando de ser crente. Eles pensam que nós estamos brincando de ser filho de Deus. Eles pensam que nós estamos brincando de ir à igreja. Eles pensam que nós estamos brincando de ser salvo. Irmão, não se trata de uma brincadeira, se trata de um juízo, se trata de uma oportunidade de se entregar de todo o coração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não brinque de ser crente, não brinque de ser salvo. Talvez você diga assim: mas essa palavra não é para mim, eu nem brinco de ser crente. Será que nós não temos brincado de ser crente? Será que as pessoas levam a sério quando nós falamos de Jesus? Será que aqueles que são nossos nos amamos o Cristo? Ou eles amam da nossa fé? Ou eles amam de nós? Ou eles zombam de mim, de você? Em tempo de juízo de Deus, as pessoas não precisam ouvir sobre Cristo, as pessoas precisam ver a Jesus. Em tempo de juízo não são as nossas palavras, em tempo de juízo não é a nossa encenação, em tempo de juízo é as pessoas terem a revelação de quem Jesus é. Do versículo 15 de Gessé diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: saia depressa, leve sua mulher e seus filhos, ou da cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também sua mulher, e os tiraram à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. A misericórdia que o Senhor teve sobre eles, irmão, não foi por eles, mas foi pela oração de um justo. Sabe, irmãos, o Senhor nos memória a história de Ló, porque assim como eles, nós temos hesitado em nossas vidas, o nosso mundo, o nosso prazer, o nosso pecado, as coisas que nos distanciam de Deus. As coisas que nos distanciam de Deus. Ló não queria sair daquele lugar, ele hesitou em sair. A sua mulher também. Então, aonde não dá mais para lutar com o Senhor, não dá mais para lutar contra o Senhor. A questão aqui, irmão, é nós nos rendermos a Ele, para a glória e o louvor do seu nome. Não há mais tempo para ficarmos em cima do muro. O Senhor está chegando e precisamos tomar uma decisão por Ele. Precisamos tomar uma decisão por Ele. E no versículo 17 diz assim: assim que o tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, e não olhe para trás, e não pare em lugar algum, em nenhuma planície. Fuja para as montanhas, ou então você irá morrer. Em tempos de juízo, em tempos de juízo de Deus, o único lugar seguro para mim e a sua vida são os montes. Em tempo de juízo de Deus, o único lugar seguro para mim e para você é a habitação de Deus. E eu me lembro quando o salmista diz assim: elevo os meus olhos para o monte e digo:
de onde virá o meu socorro? E ele responde dizendo: o meu socorro vem de ti, ó Deus, que criou os céus e a terra. O nosso socorro está no monte, porque quem habita no monte é o meu e o seu Deus. Precisamos correr para o monte, precisamos escalar o monte, precisamos subir o monte, porque lá o Senhor está esperando por mim e por você, esperando por aqueles de mãos limpas, por aqueles de coração puro nesse tempo. Esse tempo é um tempo de gel nas mãos e de máscara no rosto, mas no monte é um tempo de máscara no chão e de coração purificado e de mãos limpas, amém? E essas mãos limpas não é com álcool e gel, não, essas mãos limpas é com o sangue do Cordeiro, é com o sangue de Jesus que derramou na cruz por mim e por seus pecados. Então precisamos nos limpar, precisamos nos lavar, para nós podermos entrar, subir no santo monte do Senhor. E a Bíblia fala ainda no versículo 24 e 26, diz assim: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover fogo do céu e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a sua planície, com todos os habitantes que havia nela. E contudo a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Em tempo em que vivemos hoje, o tempo em que vivemos hoje, não há mais espaço para nós olharmos para trás. É tempo de se manter firme, é tempo de olhar para o Senhor, é tempo de glorificar a pessoa de Deus. Sabe, irmãos, eu queria concluir com esse texto. Vivemos em tempos difíceis, é verdade, mas a palavra de Deus para nós é: arrependei-vos. Não há mais tempo de olhar para trás, não há mais tempo de amar ao mundo. Não, irmão, não há mais tempo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele estava com os irmãos em Atos, mas no versículo 11 do capítulo 1 do livro de Atos, está escrito assim: que lhe disseram: Galileus, é que vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus que vocês veem sendo elevado aos céus, ele voltará da mesma forma como subiu. Sabe, irmãos, os apóstolos estavam olhando para o... Dois anjos se colocam ao lado deles e dizem assim: Galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, esse é o mesmo Jesus que irá voltar. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Jesus subiu como o Cordeiro de Deus. Mas quando Jesus descer, Jesus irá descer como o leão da tribo de Judá, e ele irá rugir. E aí então novos céus e nova terra hão de nos esperar, aonde coronavírus não terá vez, aonde fome não terá vez, aonde o luto não terá vez, aonde as lágrimas não terá vez, aonde a dor e o sofrimento não terá vez, porque as primeiras já haviam sido passadas. E que a volta do nosso Jesus está próxima do fim. Foi decretado no dia de ontem um jejum 24 horas pela nação brasileira. Irmãos, isso entrou para a história. Nunca havia isso acontecido. Mas nós estamos jejuando. Não é coronavírus, não. É porque nós cremos que a mão do nosso Deus é muito mais poderosa para nos livrar do que essa peste para nos matar. Amém, irmãos? Então eu queria convidar você nesse momento. Irmão, para você pegar a pessoa que está do seu lado aí, traga ela para perto de você. Os dias, irmãos, são difíceis, é verdade, mas existe uma porta aberta para você entrar. Os dias são difíceis, é verdade, mas existe um Deus que quer tirar a minha e a sua cegueira. Os dias é difícil, é verdade, mas ainda existe um Deus que as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Eu queria que aonde você estivesse nesse momento, você se colocasse de pé, porque eu queria orar com você. Antes de nós orarmos, eu queria contar uma parábola para você. Escute.
Eu vou contar uma história para você. Conta-se que na época dos faroeste, um jovem, ele acaba cometendo um assassinato. E ele mata uma pessoa. Ele comete um crime, essa é a verdade. E a história conta que toda a cidade ficou comovida com o caso daquele rapaz, porque ele seria executado, ele seria morto por aquilo que ele havia feito. E a história conta que os moradores daquela cidade se reuniram e escreveram ao governador daquela cidade pedindo misericórdia à vida daquele rapaz. E tanta foi a intercessão das pessoas por aquele rapaz, que o governador tomou uma decisão: eu vou visitá-lo. E diz a história que ele pega a sua carta de perdão e coloca dentro de uma Bíblia. O governador se veste de pastor e vai até a cela onde... E chegando lá, o pastor chega lá, o governador vestido de pastor chega lá e diz: eu tenho uma coisa para você, meu jovem. E o jovem olhou, viu que era um pastor e o desprezou e disse: saia daqui, eu não quero conversar com você, você não tem nada para mim, eu detesto você, eu odeio você, se afasta de mim, eu não quero você. E aí então o governador, disfarçado de pastor, com medo da reação daquele rapaz, ele vira as costas e vai embora. E aí então os policiais, os guardas chegam para aquele rapaz e assim: rapaz, como que você é tão burro? Aí o que foi que eu fiz? Aquele homem que veio ali, ele não era um pastor, ele era um governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Ele era mesmo? Era, você perdeu a oportunidade. E conta a história que no dia que aquele jovem foi ser morto, enforcado, deram a ele alguns segundos para dar as suas últimas palavras. E ele disse: eu queria dar uma palavra para os mais jovens. E aí então ele começou a discursar dizendo: essa noite eu irei ser morto, eu irei ser condenado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu não vou ser condenado pelo crime que eu cometi, não. Eu vou ser condenado pelo perdão que eu recusei. Eu vou ser condenado pela graça que eu não aceitei. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: não são os nossos pecados que irão nos levar para o inferno. Não são. O que irá nos levar para o inferno é não a aceitação de Jesus, é não a graça do Senhor, é a não aceitação ao perdão de Deus para nós. O perdão já está posto para mim e para você, mas cabe a mim e a você recusá-lo ou aceitá-lo. Fique com essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, os dias são maus, os dias são difíceis, mas eu queria orar agora, Senhor. Senhor Deus, a minha oração é para que nós não viemos nos apegar às coisas desse mundo, Senhor. Eu acredito, Jesus, em um lugar que espera por aqueles arrependidos. Eu creio, Senhor. Eu creio que o nosso lar não é nessa terra, Senhor. Eu creio que o nosso lar é no céu. Eu creio que o Senhor Jesus, como diz as suas escrituras, Ele irá vir buscar, assim como os subindo nos céus. Vai haver um dia que o Senhor retornará, como em um piscar de olhos, e nós iremos nos encontrar contigo, e nós o veremos face a face, e nós o veremos ao Rei, ao Senhor, ao soberano, ao Criador de todas as coisas. Até lá nós lutamos contra o pecado, até lá nós dizemos não para Satanás. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, vem sobre nós, Jesus. Vem sobre a tua noiva, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo que está espalhado sobre toda a face da terra.
Enquanto muitos têm lutado contra um vírus, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra a nossa vontade, nós lutamos contra o nosso pecado. Então, Senhor, que nós não viemos nos apegar às coisas dessa terra, Senhor. Nós cremos que há um lugar que nos espera. Existe um lugar, irmão, que espera por você. Existe um lugar esperando por você. Nessa terra nós somos apenas estrangeiros. O nosso lar não é aqui. O nosso lar não é aqui. O meu lar não é aqui. O seu lar não é aqui. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, irmão, Ele virá em um piscar de olhar. Aqueles que estiverem prontos com Ele irá subir. Nós iremos morar com Ele na sua glória. Você crê? Você crê? Você crê? Não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Junto com os anjos cantar eu vou. Esse é o Cordeiro que ressuscitou. Ele vem. Ele vem. Ele vem, irmão. Ele vem. Essa palavra nunca foi tão real e tão verdadeira e tão digna de toda aceitação. Não viva como se Ele não fosse voltar. Não viva brincando de ser crente. Não viva brincando de vir à igreja. Não, não, não. Não reconheça-o como o Senhor e Salvador de sua vida. Reconheçam que a sua mão é muito mais poderosa do que qualquer vírus. Reconheçam que o Senhor pode fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele vem. Declare aonde você estiver. Cante essa canção ao Senhor onde você estiver. Adore a Jesus. Clame a Jesus. Busque a Jesus. Isso. Tu és Senhor. Digno és de receber todo louvor. Aleluia. 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 Tu és Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que a mão poderosa do Senhor seja capaz de nos livrar de toda a pandemia que tem cercado a face da terra. Em o nome de Jesus. Que o meu nome e o seu nome seja escrito no livro da vida. Livro esse que um dia o Senhor irá de abrir. Até lá, o que nos resta é aguardar. O que nos resta é esperar. Em o nome de Jesus, que o Senhor nos conduza na santa paz, que o Senhor nos conduza na segurança e que o mal não aflija o nosso lar, porque maior é o Senhor que tem estado conosco. Se você crê e recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aonde você estiver, o Senhor é com você, o Senhor livra você, o Senhor salva você, o Senhor guarda você. Creia em nome de Jesus. Amém.